Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Teixeira e seja bem-vindo ao canal Teixeira Fotografia. Então pessoal, vamos hoje para a segunda aula de fotografia. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar o card aí em cima, clica ali, vai lá, assiste o primeiro, depois volta aqui. Para você que já olhou aquela primeira aula, clica aqui embaixo, faz download do segundo PDF. Se você gostou da primeira aula e está aqui de novo na segunda, deixa seu like então, se inscreve no canal se você já não é inscrito e bora pro curso. Pessoal, é o seguinte, ó. Naquela primeira aula lá, eu falei sobre exposição, diafragma e ISO. E eu falei que você tinha que regular essas três ferramentas para conseguir uma imagem bem, nem sobreexposta, nem subexposta. Né? Sobreexposta é muito clara, subexposta muito escura. Tá? Você tem que ter uma imagem bem exposta. Como que a gente vai saber se a foto está muito clara ou muito escura sem clicar? Né? Porque daqui a pouco você clica a foto ali, ficou muito clara, você vai lá, regula de novo, clica de novo, agora ficou muito escura. Né? Você tem que se orientar de uma forma que você não precise tirar a foto para saber se ela ficou clara ou escura. Né? Para isso a gente tem o fotômetro. O fotômetro ela é uma régua que tem em toda a câmera aí. Ela vai do 0 ao mais 3, do 0 ao menos 3. Tá? O que ela faz? Ela faz a medição para nós da luz que está chegando no sensor. Então, a partir dela ali a gente consegue saber se essa foto está muito clara ou muito escura. Tem um indicador ali que conforme você vai mexendo na máquina, eu vou deixar o vídeo aí para você ver, que ela vai indo mais para a direita ou mais para a esquerda. Isso quer dizer que ali a imagem está mais clara, mais escura conforme ela vai se movimentando. Quando você mantém ela no meio, quer dizer que a imagem está bem exposta. Tá? Outra coisa. Não quer dizer que a imagem, que o fotômetro esteja no meio, que essa foto vai estar exatamente bem exposta. Não vai ser o ideal. Por exemplo, eu vou tirar uma foto de uma parede branca com só um objeto ali no canto e vou tirar essa foto aqui. O que acontece? A câmera ela vê aquela parede branca e já identifica de que essa imagem está super exposta, ou seja, muito clara. Então ela vai te dar uma leitura errada no fotômetro, porque a parede é branca, realmente ela é branca, então a câmera vai achar, ela vai sempre procurar o cinza médio, o meio caminho entre o preto e o branco, para que toda a imagem esteja equalizada. Então quando você tem uma imagem branca, uma foto ali, uma parede branca, ela tende a mostrar que essa foto está muito iluminada, então você tem que aprender a ler o fotômetro desse jeito. O que pode ajudar você os modos de medição, que tem matricial, ponderado, depois nós vamos falar nisso aí nesse curso aqui, nessa segunda parte. Então, cuida ali, percebe quando você está fotografando algo que é muito claro, né, que não tem cores, que seria muito branco, às vezes você colocar ela bem exposta, às vezes a foto pode ficar subexposta em relação ao branco. Acho que deu para entender um pouquinho, né? Seguindo ali a ordem do PDF, então a gente vai falar agora do temporizador. Ferramentinha muito simples, não tem muito o que falar sobre ele. O que é o temporizador? É o timer. Você bota ali no seu celular, tem também. Você bota lá no celular no tripé, bota o timer ali e sai, vai lá, pausa para foto com todo mundo. Tá? Não é só para isso que ele serve. O timer ele pode servir também para caso você esteja ali e quer fazer uma foto em longa exposição. Você sabe o que é longa exposição agora, né? Uma foto que demanda tempo, né? E às vezes, se você segurar a câmera na mão ou o celular na mão, você acaba tremendo sem perceber. Então o timer, o que é outra utilidade para ele? Você clica a foto, dali 3 ou 5 segundos, conforme a sua regulagem, botar ali, você tocou ali, dali 5 segundos ela dispara, quer dizer que o toque que você deu na câmera ali ou no celular não vai ser capturado pela imagem, não vai tremer a câmera assim, evitando a foto ficar tremida, certo? Então o temporizador é isso aí, não tem muito o que falar sobre ele, ferramenta comum ali. Agora vamos falar sobre o White Balance. Então essa é uma ferramenta usada para controlar a temperatura da luz. Tá? Quando você vai comprar uma lâmpada no mercado, você vê que tem algumas opções, né? Além de ser incandescente, fluorescente. Você tem ali a temperatura da cor. Né? Então você vai ali desde a amarela, que é as antigas, né? Até hoje tem até lâmpadas de LED amarelas, a branca, né? E as frias, que aí já começa a emitir uma luz azulada. Então o que acontece? Essas lâmpadas, elas têm uma numeração que é medida em kelvins. E quanto maior essa numeração, mais fria é a luz. Quanto menor essa numeração, mais quente é a luz.
sendo o branco 5.600 kelvins. Você pode pegar ali o PDF, dar uma olhada ali. Então ali na reguinha você consegue ver que tem as medições, os números ali, né? Desde 1200K, né, kelvins, até 6.500K, que definem ali a temperatura da luz. Mas ali no meio, entre 4.500, 5.500, é o branco. Dali para fora, ali na câmera, você já começa a ver diferença. Então, como que eu posso usar isso na prática? Isso usando o modo manual, tá, gente? O modo manual do controle de kelvins. Porque cada câmera ela tem ali a função, lâmpada incandescente, fluorescente, luz do dia, né? Luz artificial. Tem esses menus ali na câmera. E aqui a gente vai falar sobre o modo manual. Porque o modo automático ele é simples. Você está com a luz incandescente, você vai ali e bota incandescente. Então ela tem um modo automático de você regular. E eu vou te ensinar aqui o modo manual. Digamos que você está numa luz amarela. Você vai botar o kelvins em um número mais alto que o branco. Nós temos uma luz ambiente de 3.200K. A gente vai ter que botar na nossa câmera um número superior a 5.500K para que nós equalizemos essa imagem e trazemos de novo a iluminação para o branco. Compensa o amarelo com o azul. E isso a gente traz a imagem de volta para o branco, de volta para o centro. Então pega a sua câmera aí, olha que lâmpada você tem dentro de casa e arruma o balanço de branco para que na foto você consiga ver a cor branca, exatamente branca, nem azulada e nem amarelada, que ela fique exatamente branca. Próximo assunto então, distância focal, tá? Não confunda distância focal com profundidade de campo. Profundidade de campo é outra coisa que nós falamos lá. Agora, distância focal é o ângulo em que as lentes conseguem enxergar. A diferença de zoom e grande angular. A distância focal é a distância em que a sua câmera consegue tirar a foto, a sua lente consegue capturar a imagem. Então ela também é medida com números, tudo na fotografia é número. Tá? Então vamos usar o exemplo da lente mais simples que provavelmente todo mundo tem aí que tem câmera, tem a 18-55. Nikon, Canon e outras marcas aí vêm com esse kit básico nas câmeras, que é uma distância focal que varia entre 18 mm até 55 mm. Isso quer dizer que cada milimetragem enxerga um ângulo de visão, um ângulo calculado em graus diferente. Você vai ali para a página 3, que eu fiz um gráfico para mais ou menos orientar vocês quanto à distância focal. Então pessoal, na página 3 ali dá para ver essa distância focal com exemplos do lado esquerdo. A gente tem as medições em graus, né? O ângulo de visão em graus. E no lado direito a distância focal em milímetros, tá? Que aí a regulagem, esse número indica os milímetros da lente. Então você pode ver ali na 18, que é o ângulo máximo da lente 18-55, que ela tem um ângulo de visão de 100 graus. Você pega um transferidor ali e você coloca, dá uma olhada ali quanto que é 100 graus em relação ao zero ali, tá? Então você vê qual que é o ângulo de visão da lente 18 milímetros. E aí você compara ali até 55. Então ali o 55 equivaleria mais ou menos aos 44 graus por aí. 43, 44 graus dos 55 milímetros. E aí essa é uma lente normal. Daí as lentes teleobjetivas, elas são lentes de zoom, como a 55-250, por exemplo. 250 milímetros, digamos ali que ela enxergue um ângulo de 15 graus apenas. Ela não tem aquele ângulo de visão aberto, porém o ângulo dela é bem fechado. Isso faz o quê? Com que a gente aproxime aquilo que está longe, tá? Então, quanto maior esse número de milimetragem, maior é o zoom em relação à imagem inteira, tá? Ao ângulo. Então dá uma olhadinha na sua lente e vê qual os milímetros dela e olha esse gráfico e testa ali os milímetros dela. Você vê 18, por exemplo, se é 18 a sua lente, você vê o ângulo dela 180 graus, você puxa para 55 e daí você vê qual que é a milimetragem do grau que a sua lente vai e você vê até onde ela puxa o zoom, tá? É importante você reconhecer isso aí, porque você vai fotografar um casamento e você não quer se aproximar muito das pessoas para não começar a atrapalhar o evento também. Você sabe a distância que você pode ficar, nem muito longe para não conseguir capturar a foto perfeita ali, nem muito perto para não atrapalhar também o andar do evento, certo? Bom, dito isso, então vamos passar para o próximo assunto, que é os tipos de lente, tá?
Já falamos ali das milimetragens, já mostrei para vocês ali, por exemplo, a 18-55, que é uma lente versátil ali de zoom, né? Agora a gente vai ver alguns tipos de lente diferentes, tá? Tem muito tipo de lente, lente artística, que a gente não vai estar citando aqui, porque aí é um nicho mais exótico assim da fotografia, né? Eu vou deixar umas fotos aí de umas lentes esquisitas, né? Mas nós não vamos entrar nessas aí porque muita gente não usa. Até tem muita gente que não conhece. Vou passar para as lentes normais que o profissional usa. Vamos começar então com as lentes fixas, que é o primeiro item que tem ali. Você vai acompanhando na página 4 ali, tá? Lente fixa. O que é uma lente fixa? Ela é uma lente que não tem distância focal variável. Ela é uma lente que tem uma milimetragem só. Por exemplo, uma 50 milímetros. Você vê lá no gráfico na página anterior os 50 milímetros mais ou menos onde seria e quanto que ele enxergaria de ângulo de visão. Ela é fixa, ela não puxa zoom e não afasta também, ela não aumenta o angular dela. Isso significa que a gente chama ela assim, então, lente fixa, porque ela não tem variação na distância focal, tá? Mas, aí você me pergunta, tá, mas por que eu teria uma lente dessa, se ela é fixa? Não tem versatilidade. As lentes fixas, ela tem um ponto positivo, que é a abertura do diafragma. Ela com menos mecanismos para fazer distância focal, isso permite com que ela tenha uma abertura de diafragma maior, possibilitando você ter mais desfoque do fundo, tá? Então, ali, por exemplo, a lente 18-55, ela tem a abertura máxima de 3.5 no diafragma. Então, isso quer dizer que ela não abre muito o diafragma, fica bem pequenininho. E isso não gera um desfoque no fundo bonito. Já uma 50mm 1.8, que é uma lente aí que custa hoje R$600, R$650, se você encontra ali no Mercado Livre, até o momento desse vídeo, ela produz um desfoque do fundo muito bom, por um preço baixo, por ser lente fixa, né? Agora você ter uma lente versátil com abertura dessa, né, se torna muito caro, certo? Então se torna inviável para você. Então por isso que é um benefício você ter uma câmera intercambiável que troca lentes, uma DSLR, é que você pode trocar de lentes e assim conforme a sua necessidade. Daí passando então para as lentes teleobjetiva, que aí sim entra naquelas variação de distância focal, tá? A distância focal das lentes teleobjetivas, elas podem ser desde grande angular até teleobjetivas, ou de um ângulo que já não dá para dizer grande angular, nós digamos de 55 a 250 milímetros. Então 55 ela não é grande angular, ela já é da metade do caminho para frente. Então ela é uma lente apenas para fotografia de natureza, pássaros, né? Para retrato ali em 55mm até dá para fazer, que a foto fica bem bonita. Então essa lente ela pode proporcionar uma resolução também muito maior, tá? Porque a luz entra muito mais organizada dentro dessa lente. Ela produz uma nitidez muito maior. Então, uma lente teleobjetiva, ela tem a variação de distância focal a números muito altos. Isso quer dizer que ela puxa muito mais o zoom. Eu vou deixar uma lente grandona aí para vocês verem, ter uma ideia. Não sei se coloquei no primeiro vídeo, mas vou colocar agora para vocês uma lente, se eu não me engano, 500mm. Se eu tiver errado, eu vou corrigir aí no vídeo, tá? Olha o tamanho que é essa lente. Essa é uma teleobjetiva, né? É uma lente que equivale a uma super zoom numa câmera pequena, daquelas compactas. E numa DSLR precisa de uma lente dessa para representar um zoom daqueles, né? Lembra que eu falei? O zoom se refere a comparação entre o tamanho da lente em relação ao tamanho do sensor, como o sensor da full frame ou da DSLR ali é grande, nós precisamos também de uma lente grande para fazer essa comparação aí. As lentes grande angulares, tá? O que é a lente grande angular? É aquela que tem um ângulo grande, já está dizendo o nome, tá? Ela tem uma milimetragem baixa, né? Quanto menor o número de milímetros da sua lente, maior é o ângulo de visão que ela consegue pegar, tá? Então, olha aí na sua lente qual o ângulo dela. Se ela tem de 35mm para menos, ela é uma grande angular. A gente tem aí também umas lentes muito legais que se chama fish eye, quer dizer, olho de peixe. Ela
pega um ângulo assim, ó, absurdo. Ela pega mais que uma GoPro. Então ela gera umas imagens muito bonitas. Só que ela não é uma lente assim que eu vou te dizer que você vai usar muito seguido. Digamos que num evento você quer fazer a foto da fachada ou a foto dentro da igreja, você vai fazer 2, 3 fotos ali que você vai entregar para o seu cliente. É uma lente cara, mas ela não te traz muito retorno assim. É interessante você ter esse diferencial para conseguir fazer uma foto mais bonita e tal, mas se você tiver bastante dinheiro e quiser investir num equipamento diferente para produzir um material melhor e entregar para o seu cliente, vale a pena. Mas se você está iniciando, não sai correndo para comprar uma fisheye, tá? Vai com calma. Usa a sua 1855, usufrui o máximo dela e depois você vai vendo qual que é as lentes mais importantes para você comprar. Pessoal, então o próximo assunto aqui que nós vamos falar, modos de medição. O que esse modo de medição se refere? Se refere ao sensor da câmera. Lembra que eu tinha dito para vocês ali sobre a parede branca e ela sempre procura o cinza médio, né, para marcar ali os pontos do fotômetro? Então aqui é onde você vai mais ou menos apontar para a câmera em que parte do sensor ela quer que ela se refira e tire uma média para procurar o cinza médio. Então, o primeiro modo ali é o modo de medição ponderado ao centro. O que significa isso aí? Significa que a câmera ela vai fazer uma leitura das luzes mais em atenção à parte central do sensor. O modo de medição vai pegar essas informações ali mais ou menos do meio do sensor e vai transmitir para o fotômetro para você analisar ali a exposição da imagem. Então, pessoal, agora tem o próximo modo que é a medição pontual. A medição pontual ela já é um pouco mais objetiva ao meio do sensor. Tá? Isso quer dizer o quê? Se exatamente aquilo que está no meio do sensor estiver cinza médio e o resto tudo estiver escuro ou estiver branco, ele vai aparecer sempre bem exposto. Ele vai se referir apenas ao meio do sensor para procurar o cinza médio. Ele vai se referir apenas no meio para te mostrar se a imagem está bem exposta ou não. As bordas do sensor, daí ele não está calculando. A medição parcial é um modo de medição que eu acho um pouco mais adequado que os outros modos, tá? Ela abrange ali a parte do meio e ao redor do meio, como se fosse uma esfera um pouco maior do sensor, tá? E deixando as bordas de fora daí. Então, porque às vezes a gente quer fazer uma foto contrastada e a gente coloca a luz bem no assunto e às vezes as bordas começam a ficar escuras. E às vezes, se você quiser clarear as bordas, se o modo de medição estiver completo, você clareia lá o céu, as árvores assim, e às vezes você acaba sobreexpondo o assunto da foto, que seria a pessoa que está ali no meio do sensor. Tá? E isso acaba estourando a imagem da pessoa, mas aquilo que está escuro lá no fundo acaba sendo bem exposto. Então ali dificulta um pouquinho essa medição. Então essa medição cravada no centro e um pouquinho ao redor do centro te entrega uma realidade melhor da iluminação do sensor, na minha opinião, tá? Cada um pode usar o modo de medição conforme quiser. Então vai testando ali, testa um modo, testa o outro e vê qual que você se identifica melhor com a iluminação. E por último, a medição matricial ali, que é a medição que vai tirar uma média de todo o sensor, tá? Então, se você for fotografar um lugar que tem, como por exemplo, arquitetura, você vai fotografar dentro de uma casa, de um prédio, e toda a iluminação está exatamente igual, então você pode usar esse método aqui, que ele vai levar em consideração todas as partes da imagem e trazer para você tudo para o médio ali no fotômetro, tá? Então, usando esse método aqui, você consegue tirar a foto exata ali, com a exposição exata, tendo as condições de iluminação também em todo lugar a mesma iluminação. Eu indico para isso, então, tá? Esse modo de medição. É uma medição que vai fazer uma média de todo o sensor. Agora nós chegamos numa parte aqui que é falar sobre os sensores das câmeras, tá? Nós já falamos ali sobre vários assuntos que levam em consideração o sensor, está na hora de agora conhecer o sensor, o bendito,
tá? Então, na imagem aí, na página 5, você consegue ver ali um quadro que tem vários sensores, celular, câmeras, DSLR, full frame, e cada uma tem um tamanho específico, tá? Então ali você vê que a diferença entre uma câmera profissional para um celular é muito grande o tamanho do sensor, é muita diferença, muita discrepância. Então lembre-se que não é os megapixels que definem a qualidade de uma imagem, sim o tamanho do sensor. O megapixel ele apenas vai definir a quantidade de pixels que vai ter na sua imagem, tá? É a resolução da foto, tá? Então quer dizer que uma câmera com 108 megapixels vai produzir uma imagem de 6.000 pixels por... eu não sei agora se é realmente esse valor, mas é por volta disso. 5.000 pixels por 6.000 pixels, ou vice-versa. Então ela vai definir apenas a quantidade de pixels que vai gerar a imagem, tá? Enquanto o tamanho do sensor realmente vai captar essa luz, tá? Então um sensor maior capta mais luz, tem mais nitidez. Um sensor menorzinho, pequeno, acaba captando menos luz, consequentemente tendo menos nitidez. Pessoal, então aqui ó, vamos terminando a segunda aula de fotografia, tá? Tudo que você leu aí, acompanhou comigo aqui no vídeo, treina bastante em casa, lê de novo, assiste o vídeo de novo, porque o que eu falei aqui para você foi bastante coisa para nós não perder tempo, tá? Você vai estudando devagarinho, não é da noite pro dia que você vai aprender tudo assim rápido, tá? Faz os exercícios conforme ali que você vai aprendendo, treina, entende. Se você não entender, não passa para o próximo item, procura na internet. Você tem que sair daqui entendendo fotografia, tá? Então é o seguinte, se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, né? Então deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa seu like também. Manda esse vídeo pro seu inimigo se você não gostou. E se você gostou, manda pro seu amigo. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal também, ajudar o canal a crescer, para nós fazer um conteúdo melhor, com mais qualidade para você, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até domingo que vem. Tchau!